Olá pessoal, cá estamos novamente com mais um videozinho de Speed Paint direto do Procreate. E dessa vez temos Fleabag. Pra quem não conhece, Fleabag é uma série de comédia que é muito boa. Eu estou indicando pra todo mundo que eu conheço basicamente, porque ela é muito boa mesmo. Ela tá disponível no Amazon Prime, então quem quiser ver, tá lá, tá disponível e é muito boa, sério mesmo. A real é que eu comecei a fazer esse desenho de uma maneira totalmente despretensiosa. Eu queria dar uma testada em uns pincéis, e aí eu vi essa menina que usava o Plinsoll, que eu nunca tinha parado pra olhar ele, e aí ela usa só ele pra poder fazer as artes dela, e eu achei incrível. Inclusive eu vou deixar o TikTok dela aqui, o roupinha. Esse pincel é muito bom pra fazer essa textura de como se fosse pintado, não sei, a guache, ou uma pintura feita mesmo tradicional, assim, tinta mesmo. Mas continuando, a história desse desenho. Assim que eu terminei a série, eu fiquei com essa coisa da Hillary na minha cabeça. No caso, Hillary, a porquinho da Índia, que literalmente tá na cabeça agora, mas isso não veio ao caso. E aí eu pensei, por que não misturar a Fleabag com a Hillary e fazer ela nesse ambiente que é o café dela, que é um ambiente muito fofo que tem na série. E eu pensei, isso também já é uma forma de eu poder treinar, desenhar cenário, que é uma coisa que eu não tenho feito muito e eu tenho tido muita vontade de trabalhar mais esse ponto, assim. Então esse foi meu ponto de partida. Eu já sabia que eu queria fazer algo relacionado a Fleabag, já sabia os elementos que eu queria, quais os personagens que eu queria. E então eu só fui atrás das referências e eu comecei a esboçar e depois comecei a pintar e tudo mais. Assim, eu não sei vocês, mas eu tô numa vibe muito de tá gostando de desenho que tem alguma textura de tradicional. E esse pincel me ajudou muito nisso, a trazer essa textura de ser pintadinho mesmo. E eu também tô gostando de trazer rachurinhas. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o Plinsoll, que é o pincel que eu queria testar, e juntei ele ao meu fiel escudeiro, o Peppermint, para poder fazer os detalhezinhos mais pequenininhos, porque esse pincel ele é bom para quando é uma textura um pouco maior, que daí aparece melhor a textura dele. Mas aí o Peppermint fez o seu trabalho e conseguiu botar os detalhes que eu queria. Se tem uma coisa que a gente erra bastante quando tá começando a fazer pintura digital, é olhar tudo muito perto. Quando eu comecei a fazer pintura digital, eu fazia as coisas com um zoom muito aproximado. E aí eu comecei a aprender que não, a pessoa vai ver a peça inteira, então tudo tem que ter mais ou menos o mesmo peso. Então o que eu digo pra vocês é pra usarem bastante o zoom out, assim, não usar as coisas muito aproximadas. Também é sempre importante lembrar de dar aquela flipadinha, né, na horizontal, na tua arte, pra ver se as coisas estão condizendo nos dois ângulos, porque pode dar muito ruim. Depois que eu comecei a pintar, eu comecei a pensar qual seria o ambiente. Enquanto eu tava fazendo as outras coisas, eu comecei a pensar qual seria o ambiente que eu queria que ela estivesse. Então eu pensei, e se eu fizesse ela com uma luz bem forte, assim, matinal, entrando pela janela? E foi nisso que eu comecei a trabalhar. E aqui, na hora de fazer a luz, eu não usei nenhuma referência, eu deveria ter usado. Tipo, é super fácil achar uma referência da luz que eu queria, mas acabou que eu pensei, não, eu vou conseguir fazer essa referência, vou conseguir. E no fim eu acho que, apesar de eu ter, não sei, eu fiquei satisfeita com a luz que eu acabei fazendo, mas eu sei que se eu tivesse usado uma referência de luz pra poder fazer ela, ia ficar muito melhor. Então, gente, não tenham preguiça de pesquisar suas referências, tá? Tipo, é muito rápido e melhora muito a arte. E ó, confie na tia Paula que eu posso dizer com todas as letras que se vocês tiverem as boas referências em mãos, as artes de vocês vão ficar muito melhores, tá? Bom, eu até comentei com o pessoal assim que eu postei essa arte, que depois que eu postei eu acabei vendo um monte de defeito nas coisas que eu fiz, que eu podia ter melhorado. Mas no fim eu tô bem orgulhosa do resultado final dessa arte, porque eu acabei saindo da minha zona de conforto. Eu acho que isso é bem importante pra gente poder explorar coisas novas. Eu fiz cenário, eu fiz uma luz que eu nunca trabalharia, eu fiz um porquinho da Índia. Sem contar que essa arte também me deu a oportunidade de usar pela primeira vez esse pincel que estava na minha mão o tempo inteiro e eu nem sabia da existência dele. Então eu achei bem importante esse exercício que eu acabei fazendo. Eu acho muito importante essa coisa de saber que a gente não sabe tudo, a gente não sabe fazer tudo, a gente não domina todas as ferramentas e todas as técnicas possíveis. E isso eu acho que faz com que a gente queira sempre melhorar e testar coisas novas e estar sempre aprendendo. Bom, então esse é o resultado da minha fanart inesperada do Fleabag.
E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me sigam lá no Instagram, se inscrevam aqui, façam todos esses trâmites. Os links vão estar todos na descrição. E é isso, um beijão e até a próxima!